como é que a gente poderia responder aí? Eu já estou antecipando aí, se eu ficasse quieto, ele ia perguntar isso. Eu já pergunto. E aí eu jogo para vocês para responder, se quiser responder assim, pode responder. Eu ainda estou em dúvida porque ele trocou de lado ali, não? Quem trocou de lado? Ele estava apontando para cá, agora está apontando para cima. E colapsou, já foi dito antes. Então, vamos ver. A gente nota que aqui, antes da medição, essa flechinha para o lado, ela está representada como uma superposição dessas duas flechinhas. Então, de fato, se eu pegar essa flechinha, essa representação ondulatória dessa flechinha e dessa e juntar, vai dar essa flechinha aqui. Mas como é uma separação espacial, esse lado, se eu fazer uma medição de posição aqui, esse estado distribuído colapsa para esse estado aqui. Então, é uma situação nova, né, que a gente viu antes, e resulta realmente que agora a flechinha que estava aqui apontada para o meio, agora está apontada para cima. Né? Isso pode estar associado a energias diferentes, se houver um campo magnético externo, tudo. Então, a energia, você pode dizer que a energia mudou. Né? Mas isso não é um problema porque houve uma interação com o aparelho de medição. Então, você pode dizer que essa energia foi transferida para o aparelho. Né? Mas todo um átomo está colapsando. Todo átomo está colapsando. Isso é um átomo, não é um elétronzinho, não é pequenininho, nem um nêutron. É um átomo inteiro de prata. De prata. E eu estou dizendo para vocês que ele está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, essa é a segunda dúvida do Fernando, que daqui a pouco ele vai perguntar, mas como é que você sabe que ela está nos dois lugares ao mesmo tempo? Mas a pergunta número 1 do Fernando foi outra, como é que você sabe que depois da medição a flechinha está para cima? Então vamos responder a pergunta número 1. Vamos dizer que vocês confiam em mim, né? Vocês gostam de mim, não querem que eu erre, né? Então vocês querem me defender da acusação. Né? Como é que você sabe que a flechinha está para cima? Então, que argumento vocês dariam para me ajudar aqui na minha defesa, né? O magnetismo orientou. Tá, mas como é que eu posso ter certeza que está apontando para cima? Tem alguma maneira que eu posso fazer isso? Um outro experimento, uma outra medição? Um outro experimento? Como é que seria esse outro experimento? Norte e sul. Põe uma bússola ali e vai apontar, não vai se orientar conforme o... É mais ou menos isso mesmo que eu queria ouvir. Só que uma bússola não funcionaria muito bem. Tem uma maneira muito mais bacana. Uma mini bússola, uma micro bússola. Não, é justamente isso. Isso aqui é uma espécie de medidor de magnetismo. Sim. Então, se ele estiver apontado para cima, ele vai para cima. Isso é uma coisa que eu não salientei, mas talvez eu devesse ter feito isso antes. Se a flechinha, inicialmente, com certeza, estivesse para cima, então, com certeza, ele sairia aqui. E se a flechinha, com certeza, estivesse para baixo, ele, com certeza, sairia para baixo. Mas como ele está numa superposição, né, numa superposição de ondas, né, como se fossem duas ondas que ficam uma em cima da outra, então o resultado vai ser esse comportamento ambíguo, né? Mas aí quando eu faço a medição eu provoco o colapso, e ele colapsa para lá. Então, para eu provar que ele realmente está apontado para cima, eu posso pegar um outro aparelho igualzinho a esse e colocar aqui. E aí o que vai acontecer vai ser que, já que ele está apontado para cima, quando ele entrar nesse outro aparelho, ele necessariamente vai para cima de novo. Então eu posso comprovar que de fato essa entidade aqui, que eu convencionei como sendo spin para cima, ele tem essa propriedade porque eu repito o experimento e eu obtenho, né, como é que eu falei isso? Um exemplo. Um átomo ondulatório. Aham. Na interpretação ondulatória, realista, toda matéria é ondulatória. Quer seja um elétron, quer seja a luz, quer seja um átomo. Quer seja vocês. Mas vocês, que são coisas macroscópicas, vocês estão num ambiente. E esse ambiente não deixa você se espalhar que nem uma onda, e você, como ser humano, fica confinadinho, se comportando classicamente, sempre na mesma posição, bonitinho. Esse é o problema da transição do quântico para o clássico, que é um problema não completamente resolvido. Mas um átomo ele ainda é muito pequenininho, então o ambiente não impede ele de se espalhar e ficar em dois
lugares ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Então, o que eu não entendi, um átomo pode ter uma propriedade magnética, é isso? Sim, isso é básico e com certeza, sim. O magnetismo de um ferro, Sim. de um ferro, ele é a soma dos magnetismos de cada um dos átomos, que estão orientados em diferentes direções, mas quando todos se alinham, aí você tem Mas eu vi a explicação dos spin pareados, uma coisa assim, mas são os elétrons, né? Que era isso que dava o campo magnético em volta de um magnetito, por exemplo. Então você tem o átomo, você pode pensar que o elétron, ao girar em torno do átomo, Sim. gera o campo magnético. Mas além disso, além do spin, que é o momento angular, tem também o spin do próprio elétron. Sim, do elétron. Spin intrínseco. São dois momentos angulares. Ah, São dois ímãs, o ímã do átomo, e do movimento. devido ao movimento, digamos assim, e o intrínseco do elétron. Tá. Então é momento angular, e aqui spin ou momento angular intrínseco. Mas então o elétron também, ele em si ele tem que ser... Tem que girar. Ele tem que ser rotativo em si. Então, essa é uma grande questão. E o que aconteceu foi que o pessoal, supondo que o elétron, né, é uma bolinha, com um raio que se estima que ele tenha, supondo que ele tem uma certa carga que ele tem, eu posso fazer um cálculo para saber o quanto que ele tem que girar para gerar esse campo magnético. E aí eu concluo que ele vai girar mais rápido do que a velocidade da luz. A superfície dele vai estar andando mais rápido que a velocidade da luz. Isso é inadmissível. Então, esse modelinho do elétron como uma bolinha que gira, não é aceito. Mas o pessoal que defende a interpretação ondulatória, eles falam, não, mas o elétron não é uma bolinha. O elétron é um campo, né, ligado aqui à distribuição espacial dele, né, uma onda psi, e essa onda psi pode girar. E nesse caso a gente consegue né, seria uma distribuição de carga mais espalhada e aí é possível dar conta desse momento aqui. Só que isso não é muito aceito, porque essa interpretação ondulatória não é muito bem aceita. Ok. Mas parece inescapável. Oi? Mas parece inescapável. A atitude é dizer não. A atitude normal é dizer, ó, esse spin é intrínseco ao elétron, é algo que a física clássica não explica, e a gente tem que aceitar como sendo algo dado. Não tem explicação mais profunda. É um elemento aí novo da física quântica. Essa é a história que os livros contam. Né? Mas tem tentativas de explicar isso de alguma outra maneira. Mas aí já são detalhes aí da filosofia da física. Bem, o que eu queria fazer então é montar um experimento para convencer o cético de que, após a medição aqui no detector, que não destrói o átomo, aqui ocorre colapso, aqui desaparece, como é que eu posso ter certeza que o átomo continua aqui com o spin para cima? Então a resposta é, como foi sugerido, né? Para simplificar, eu só colocar ele, vamos fazer ele andar numa linha reta aqui. E aí eu jogo um outro ímã igualzinho a esse. E o que vai acontecer agora? Qual vai ser a probabilidade de cair em D1? Qual vai ser a probabilidade de cair em D2? 100%. 100% em D1. Exatamente. Então o átomo ele é um fenômeno ondulatório até o primeiro detector e passa a ser uma partícula a partir daí. Bem, uma coisa que eu posso fazer, eu posso pegar esse ímã e girar ele aqui a 90 graus. E a relação vai ser parecida com o que a gente tem aqui, né?
Aqui, ó, ele está apontado na direção X, mas o ímã está na direção Z. Então eles estão ortogonais, né? Uhum. Agora, essa aqui continua no eixo Z, né? Agora, se eu pegasse isso e girasse para o eixo X, o que ia acontecer? A probabilidade ia ficar 50%, 50%, que nem estava aqui. Mas, na verdade, eu vou falar isso de outra maneira. Vamos esquecer. Então, recapitulando, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que é plausível dizer que o spin, depois da medição, está para cima, porque eu posso repetir o experimento e eu sei que, com certeza, ele vai vir aqui para cima, se ele passar por uma parede sem guerra. E não vai para baixo, né? Tudo bem? Agora vamos, a pergunta dele, vamos, sabia que ele ia perguntar? É a pergunta número 2. Então ele está mais ou menos dizendo o seguinte, olha, aqui é ondulatório. Bem, na verdade a pergunta dele foi diferente, a pergunta 3. E aqui é corpuscular. Eu estou querendo argumentar que não, que na verdade continua sendo ondulatório. Tá? Mas para ir nessa direção, primeiro eu tenho que argumentar para vocês, eu tenho que convencer vocês que realmente o átomo está em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Eu falei isso, vocês estão quietos, mas vocês não estão muito convencidos. Pelo menos uma parte, algum módulo, né, de vocês não está. Tu paga um churrasco e a gente come. Bem, então, por que eu sou obrigado a dizer que o átomo está em dois lugares ao mesmo tempo? Porque eu não sei o que vai acontecer. Não, pode ser que ele já tenha escolhido. Né? Pode ser que aqui ele já disse, vou para cima ou vou para baixo. Aí ele vem para cima ou vem para baixo, eu não sei por onde ele foi. Né? Isso aqui é uma coisa ontológica. Né? Eu não estou dizendo que meu conhecimento é limitado, que eu não sei se ele foi para cima ou para baixo. Estou dizendo algo mais forte. Falando que o próprio átomo está nos dois lugares ao mesmo tempo. Não é que ele já escolheu e eu não sei para onde ele escolheu. Mas comparado com o de antes, isso é probabilístico, né? Não sabe a trajetória. O irmãozinho dele pode vir atrás e resolver ir para baixo. E ele, pretensamente, é da mesma qualidade do anterior. Então, vamos lá. O irmãozinho, isso aqui foi detectado em cima. É. O irmãozinho pode ser detectado embaixo. É. Mas na interpretação ondulatória, que a gente está assumindo aqui agora, a gente não atribui uma trajetória bem definida para a entidade quântica. Não. A gente faria isso na interpretação do Bohr, mas a gente não está seguindo essa linha. Então, nessa interpretação ondulatória, eu sou obrigado a dizer que o átomo está como se fosse em dois lugares ao mesmo tempo. Aí eu queria que vocês me ou refutassem ou me dessem um argumento que me obriguem a aceitar isso. E para ajudar, eu vou mostrar para vocês um experimento semelhante que a gente fez. Se eu pego um fóton, né, que nem ontem, e divide em dois. Eu posso medir 50% aqui e 50% aqui, não é? É igualzinho ali. E por que que aqui eu sou obrigado a dizer que a minha entidade quântica está dividida entre as duas trajetórias? Vai ter uma interpretação da lista realista, certo? Daí eu vou ter uma onda para um lado e a outra onda vazia. Tá, isso é uma maneira de encarar as coisas. Isso também funciona, a gente pode fazer isso. Mas então você está dizendo... Então a gente vai mudar de interpretação agora. Aqui é a visão ondulatória, a dualista realista adiciona um corpúsculo aqui. Mas a explicação vai dar na mesma. Por que eu sou obrigado a dizer que tem uma onda vazia aqui? Eu sei que vai fazer clique aqui, né? Por que tem uma onda vazia? Por que eu preciso ter uma onda vazia? Porque não sei onde vai colapsar, né? Não, mas eu poderia supor que ao passar pelo espelho, a partícula já escolheu vir para baixo ou para cima. Isso inclui refletores, elas se anulam posteriormente. Isso, esse é o ponto. 100%. Eu sou obrigado a dizer que tem uma coisa aqui e uma coisa aqui, que são ondas, porque é a única maneira que eu explico um outro experimento. O experimento da recombinação dos feixes. Né?
viu ontem, né? Aqui acontece interferência destrutiva. E aqui construtiva. E como é que eu explico que todos os fótons são detectados aqui em D1? Eu tenho que supor, a melhor maneira, a única maneira encontrada é dizer que ou que o fóton é uma onda na interpretação ondulatória, ou na dualista realista, que ele é uma onda associada a um surfista. Quando o surfista chega aqui, a onda aqui é nula, ele tem que vir para cá. Então eu preciso dessa interferência destrutiva para explicar o resultado desse experimento de recombinação. Então é por isso que eu sou obrigado a dizer que o fóton está em dois lugares ao mesmo tempo. Ou a onda está em dois lugares ao mesmo tempo. Então, como é que funciona aqui? Por que eu sou obrigado a dizer que o átomo está em dois lugares ao mesmo tempo? Porque esse mesmo fenômeno pode ser provocado adiante. Como é que é? Porque esse mesmo fenômeno pode ser provocado adiante. Você poderia... Então, se eu recombinar os feixes através de um campo magnético constante, eu vou obter o estado final igual ao estado inicial. E essa é uma manifestação da interferência. É parecido com aqui, né? O estado inicial, vamos dizer, está vindo para cá, aquele continua vindo para cá. Mas, se eu supuser que o átomo já colapsou antes da medição, então esse tipo de experimento de recombinação geraria um estado diferente daquele que de fato a gente observa. De fato a gente observa isso, mas se já tivesse colapsado aqui, teria que dar uns argumentos a mais de por que acontece isso, mas o estado final aqui seria um spin diferente. Então é por isso que a gente tem que supor que mesmo um átomo, que é uma coisa grandinha, ele está numa superposição. Perdão, a pergunta dele, no caso, no segundo detector, no slide anterior, por que não acontece, no caso, essa superposição? Por que necessariamente, se você colocar um outro detector, ele vai sair na mesma posição? Então seria o que está no quadro ali, talvez que eu desenho no quadro. Né? Você, acho que desenhou no quadro. Exatamente. Ele perguntou, quer dizer, passa de um comportamento de onda para necessariamente comportamento corpuscular. Não sei se é exatamente isso. Mas... A diferença é que aqui eu não fiz nenhuma medição, né? Não, mas depois de fazer a medição, se você coloca o Eu provoco necessariamente ele vai para cima. É isso. Eu provoco um colapso, então ele necessariamente vai para cima. Mas aí não deixa de acontecer essa superposição. Exato. Então é que nem aqui, analogamente, aqui tem superposição. A gente viu brevemente que se a gente colocar os detectores aqui e aqui, ao medir a trajetória, a gente provocaria o colapso. Então, essa onda, se eu colocar detetor aqui, detetor de não demolição, vai acontecer um colapso e vai desaparecer essa onda daqui. Então a interferência desaparece. Mas aí suponhamos que nesse caso aí, ao colapsar no primeiro detector, você colocasse um outro semi-refletor. Se eu colocar um outro detetor aqui, ó, Não, um outro semi-refletor. Ele vai detectar aqui. De maneira que ele pudesse assumir novamente um comportamento de superposição. isso é possível. Ele assumiria, ele teria esse comportamento de superposição Seria. novamente ou não? Teria. Pois é, mas aí no outro experimento que você citou, aparentemente a impressão que ficou é, se você, ao fazer a detecção no primeiro, ele estava apontando para cima, digamos assim, você colocou um segundo, e aí necessariamente ele vai para cima, a impressão que fica é que não há superposição nesse segundo, necessariamente. Aí caiu na pergunta número 3 dele. E aí eu não preparei direito, mas... isso aqui, se eu passar agora num aparelho orientado não na direção Z, mas na direção X, aí ele vai se superpor na direção X. Então, ele ainda tem comportamento ondulatório de acordo com essa interpretação ondulatória, no sentido de que, estando aqui com o spin para cima, se ele passar por um aparelho orientado numa direção perpendicular, ele vai se dividir em dois e se comportar que nem onda, vamos dizer assim. Então, necessariamente, ele não pode estar numa posição perpendicular antes desse experimento? Ele pode, ele está aqui. Aqui ele está perpendicular. Então o que acontece é que ele se divide em dois, igualmente. E se ele tivesse apontado para cima, ele não se dividiria em dois. É assim que as coisas são. E tem uma analogia, né? Aqui o que tem a mais é essa flechinha, né?
que a gente poderia também introduzir ali com polarização. Bem, então com isso a gente explorou, né? Ficamos aqui quase uma hora aqui, né? Nossa, até mais? Não, uma hora. Introduzindo o aparelho de Stern-Gerlach. Entendemos mais ou menos, né? Não completamente. Mas agora chegou a hora da gente passar adiante e usar isto em nossos estudos. Opa, estou fazendo tudo errado. O colimador aquele, ele é um polarizador? Equivale a um polarizador? Isso aqui é mais ou menos uma polarização. Eu estou pegando um feixe e estou polarizando, mas no caso de átomos, eu estou obrigando o spin a ficar ou para cima ou para baixo. Um polarizador é um filtro, né? Um filtro. O que é um polarizador? A luz vem, ela oscila em todas as direções. Quando passa no polarizador, ela só oscila numa direção. É isso aquele colimador? Isso é equivalente a esse experimento com essa parte bloqueada. Então, se por acaso o átomo bate aqui, ele é absorvido e desaparece. O filtro absorve. E se ele por acaso passar por aqui, ele vai embora. Então todos que vão embora vão estar com o spin para cima. Isso é equivalente à polarização. Um filtro polarizador é isso. Ele faz isso com a luz. Ele deixa passar um componente e absorve o outro. Tá? Então, sim. Se eu colocar aqui um bloqueador, uma coisa para bloquear, ele se transforma num filtro. Então tá, então vamos agora examinar um pouquinho eu vou pular essa parte que a gente já viu ontem mais ou menos, depois eu volto a falar sobre isso. E agora eu vou falar sobre o experimento, tá? Essa é a montagem básica para a gente entender partículas emaranhadas. Então agora, o que está acontecendo pela primeira vez é que a gente tem dois átomos, ou melhor, no caso, poderiam ser átomos, mas na prática são, em geral são pacotes de onda de luz, mas podem ser prótons, mas basicamente é luz. O pessoal faz experimento só com luz, mas em princípio poderiam ser outras coisas também. Na prática, só fizeram isso com prótons. Poderiam ser elétrons. Os elétrons é mais difícil de trabalhar. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Então agora, a gente tem as partículas emaranhadas, dois objetos quânticos que interagem. No caso da molécula, eles não estão separados, mas agora, ou melhor, apaguei já. Mas agora eles vão se separar, né? Se separam. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou apresentar para vocês uma coisa que acontece. Eu não vou falar de teoria, né? Vamos ver o que acontece de verdade. Então, eu posso montar um par de partículas que sai daqui, de tal forma que, quando uma cai do lado negativo aqui, a outra cai no lado positivo lá. Tá? Isso é possível ser feito. Como entender isso? Será que isso é muito complicado de entender? Não, isso é muito fácil. É só imaginar que na hora que essas partículas são geradas, agora a gente tem as flechinhas. Elas são geradas com uma partícula com a flechinha para cá, outra para cá. Ela vem, uma sobe, outra desce. Tranquilo. Nenhum mistério. É como se essa aqui, nesse caso, tivesse com a flechinha para baixo, essa com a flechinha para cima. Se ela tivesse com a flechinha invertida, uma vem para cima, outra vem para baixo. Então eu posso explicar esse experimento tranquilamente de maneira clássica, de maneira local, sem nenhum mistério. Então por que o pessoal fica falando tanto sobre isso, né? A razão é porque, mesmo que eu pegue eu posso pegar esses ímãs e posso girar eles conjuntamente, por exemplo, a 90 graus. Se o spin que saiu daqui e daqui estivesse nessa posição,
ao chegar no ímã que está a 90 graus, ele vai se dividir em dois, a probabilidade de cair aqui vai ser meio, o mesmo vai acontecer aqui, probabilidade meio, meio, e eu não vou ter essa correlação perfeita aqui, ó. Então, vamos falar tudo junto. Nessa versão do experimento, a gente tem uma propriedade que eu chamo de anticorrelação perfeita. Que significa que, se aqui é mais 1, necessariamente aqui é menos 1. Se aqui é mais 1, aqui necessariamente é menos 1. Tudo bem? É uma correlação, mas se fala anticorrelação porque os sinais são trocados. Olhando aqui, eu sei o que acontece lá, né? Olha aqui, clicou no menos 1, eu sei que lá vai clicar no mais 1. Posso prever o que vai acontecer. Será que isso é algo fantástico no mundo clássico? Né? Eu falo, nossa, eu prevejo instantaneamente o que vai acontecer lá na Lua. Né? Então, essa aqui é a Terra, aqui é a Lua. Aqui é uma nave espacial no meio. Vamos supor que a nave espacial manda 2 objetos assim. Aí chega aqui e eu falo, menos 1. Eu sei que lá na Lua, daqui a 1 segundo, a pessoa vai medir mais 1. Em batata eu acerto sempre. Isso significa que eu tenho poderes de saber o que vai acontecer lá na Lua instantaneamente? Não, porque na verdade é verdade que quando eu observei aqui, eu passei a ter conhecimento do que está acontecendo lá na Lua. Mas esse caso é um caso muito tranquilo. Simplesmente são objetos que ontologicamente já tinham escolhido e já estava determinado. Eu que não sabia. E aí quando chega aqui nessa posição, eu descubro esse resultado, aí eu sei o que acontece lá. Mas não houve nenhuma mudança na Lua. Nada mudou na Lua, eu não afetei nada na Lua. Né? Se eu tivesse observado ou não, não ia mudar nada na Lua. Então é uma situação tranquila. Não há nenhum mistério aí com relação à anticorrelação perfeita. Agora, o mistério da física quântica, a diferença, a coisa que a física clássica não explica, é que essa anticorrelação perfeita acontece para todos os ângulos do aparelho de Stern-Gerlach. 90 graus, 45, qualquer ângulo que eu escolha, eu giro tudo junto. Né? Eu giro o aparelho e os detectores. Eu coloco eles a 90 graus, ou a 45. Faço o experimento, anticorrelação perfeita. Agora, será que dá para entender isso classicamente? Bem, com o nosso modelinho de spins, não. Por quê? Porque eu sei que se o spin está na direção para cima e eu girei 90 graus, ele já não vai cair num lugar pré-determinado. Ele vai estar numa superposição e quando interagir com os detectores vai colapsar aleatoriamente. Então aqui vai ter um resultado aleatório, aqui vai ter outro resultado aleatório. E quando eu vou ver a correlação, não vai ser a correlação perfeita. Aqui pode ser, às vezes, pode dar mais 1 e lá dar mais 1, ou lá pode dar menos 1 e aqui mais 1. Então, classicamente, se eu imaginar um modelinho clássico, em que os spins já escolheram a sua direção, eu não consigo explicar algo que a física quântica prevê, que é que essa anticorrelação perfeita acontece para todos os ângulos A. Então, esse é o mistério, esse é o elemento misterioso da física quântica. E para entender paradoxo de PR, teorema de Bell, essa é a parte mais difícil. Muitas vezes a gente vê as pessoas explicando, teorema de Bell, explica e você fala, mas eu não estou entendendo. Qual é o mistério disso tudo? Qual o problema de eu medir uma coisa aqui e saber o que está acontecendo lá? O problema tem a ver com isso. Então, o que é esse estado quântico? O estado quântico é um estado não clássico, tem o que a gente pode chamar de invariância rotacional. Funciona mais ou menos o seguinte. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. É como se o meu sistema tivesse numa superposição dessa situação e dessa situação e dessa situação. Quer dizer, é como se todas essas situações fossem possíveis, ou já tivessem contido como potencialidade. Né? A potencialidade contém todas essas possibilidades. E há uma simetria. Então, quando a partícula sai, ela é simétrica rotacionalmente. Se eu mexo o spin para cá e para cá, eu quebrei a simetria, né? Agora, isso está para cima e para baixo, tudo bem. Mas essa situação não é simétrica
cilindricamente, quer dizer, eu escolhi, né? Mas antes, qualquer direção era igualmente, contribuía igualmente. Havia uma simetria circular, se eu olhasse aqui, seria circular. Se eu pensar nesse tubo, eu chamo de cilíndrico, né? Ou eu chamo de